Bom dia, pessoal, tudo bem? Vamos falar então sobre bullying causado por diferentes ismos e fobias que vocês talvez conheçam. Bullying geralmente tem raiz em machismo, racismo, fobia, várias outras fobias e ismos. E essa altura você já deve estar falando, puta, ela vem mimimi, e talvez você se surpreenda, porque nem tanto. Essa conversa, aliás, esse vídeo, ele nasceu de uma conversa que eu tive uns 2 dias atrás com o pessoal da minha guild. E, cara, que guild S2 fofinha que eu arrumei. Eu morro de saudade da Omega, eu gostei muito de ter feito parte da Seven Kings, mas a Sons of Ragnar é realmente espetacular. Cara, que ambiente fantástico que Chris e Kata criaram com todos os outros agregados que vieram e zelaram pelo ambiente e formaram essa família acolhedora que ela se tornou. Eu sinto muita falta de algumas poucas pessoas que acabaram se desligando dela por motivos diversos. Essas pessoas sabem o quanto eu os considero, mas a guild em si, ela é fantástica. E numa dessas conversas, antes de ir dormir, a gente começou a falar sobre questões sociais e tinha muita gente na sala, mas eu acho que a conversa ela foi meio que protagonizada aí por Red, Attila e com a minha participação. E foi muito gostoso. A Letícia ela até falou assim, eu acho que isso daqui tinha que virar um podcast porque outras pessoas deveriam ter acesso a essa conversa. E eu até concordo. E eu vim fazer uma síntese disso porque afinal foi uma conversa de mais de 3 horas que eu vou tentar colocar aqui em menos de 10 minutos porque eu já voltei a trabalhar e logo mais eu tenho aula. Na minha época podia. Eu vou dar umas voltas para amarrar o raciocínio tudo lá depois. Então, primeiro a gente vai contar umas histórias de vida para mostrar como é que a violência ela se perpetua e ela se nutre dentro da sociedade. Isso Fausto observador e não necessariamente com uma opinião que representa a do Attila e a do Red e a de todo mundo que escutou a conversa e participou dela. Eu coloquei aqui uma colinha e eu tenho alguns exemplos e eu pensei no exemplo do fazendeiro, que o fazendeiro ele estava acostumado lá a ver o vô dele lidar com os escravos, ele viu o pai dele lidando com os alforriados, aí ele se tornou um cara extremamente opressor porque foi o modelo que ele absorveu. Então ele só se sentia no direito de fazer isso porque afinal de contas os seus ascendentes faziam isso. E ele trata o lavrador como se ele fosse lixo, e ele xinga o cara, chama o cara de burro o tempo inteiro, chama o cara de incompetente o tempo inteiro, fala que o cara não serve pra nada, grita, não orienta, não ensina, ele só reclama porque o cara é burro e de não ter aprendido. Esse lavrador ele passa por isso o dia inteiro, e aí quando ele volta para casa, em quem ele desconta? Na esposa. E aí a esposa é uma burra porque não cozinha direito, porque o negócio não tá limpo, porque a coisa não tá bem feita, porque essa mulher é preguiçosa e porque ela faz isso errado ou aquilo errado. E em quem é que essa mulher extravasa isso? Ela extravasa no filho, e aí fala que o filho é um burro porque ele vai mal na escola, porque ele não ajuda na casa, e é uma violência absurdamente opressora e desnecessária. Só que aí a gente fala, nossa, mas que lavrador e que esposa imbecis, né? Porque o que essa criança tem culpa que eles sofrem, O problema é que quando a gente se coloca no lugar da vivência do lavrador e da esposa que só sabem viver nesse ambiente, na verdade, se eles fossem macios, nossa, por que palavra? Eu pensei, sei lá, em japonês talvez. Se eles fossem carinhosos demais com essa criança, se eles fossem carinhosos demais com essa criança, na cabeça deles, eles arruinariam a vida dela, porque essa criança não teria a oportunidade de criar resiliência, de criar força, para se preparar para um dia vir a enfrentar o filho do fazendeiro. Percebe? Que até num comportamento que você pode achar iníquo, você pode ver no fundo um pouco de amor, porque os pais lá eles estão preparando o filho para o mundo que ele necessariamente vai ter que vir a enfrentar, e quando ele vir a enfrentar esse mundo, ele tem que estar preparado, ele já tem que estar acostumado a levar pancada, a levar xingo, a ser humilhado e a não revidar. Vamos pensar saindo lá
da fazenda e indo para a cidade grande. Então a gente tem uma diretora de empresa que é negra, que é obesa, que é vesga. Não estou xingando a mulher, não. Eu tô desenhando um personagem que vocês precisam conseguir imaginar. Eu tenho uma mulher negra, obesa, vesga e que foi muito pobre. E que sofreu muito na vida, e que teve que estudar muito na vida, e que passou por tudo aquilo que a mulher negra passa, que quando ela tenta dizer o que ela passa, todo mundo fala que é mimimi, inclusive as próprias negras, algumas, não todas, claro. Mas aí ela vai lá, ela estuda, é humilhada, trabalha, e se aprimora, como ela não tem tempo de usufruir da vida, porque ela só sofre em todos os ambientes onde ela vai, ela desenvolve tantas capacidades, as habilidades profissionais dela, que ela se destaca no trabalho e, por competência, nadando contra a maré, ela consegue chegar num cargo muito alto. Como é que essa mulher vai se comportar com a estagiária, a menor aprendiz, talvez, a estagiária, negra, pobre, talvez gorda, que chega, recém-chegada no escritório? Ela vai tratar não todas, claro, não todas, mas é muito compreensível que essa diretora negra, ela seja pior do que qualquer branco, do que qualquer homem branco. Por quê? Porque ela vai fazer essa menina passar por tudo aquilo que ela passou. Talvez de forma inconsciente ela queira fazer a estagiária passar por tudo que ela passou. E no fundo, o que ela está querendo? Ela está querendo dar oportunidade a essa estagiária de se tornar quem ela veio a se tornar, porque na cabeça dela ela é uma pessoa extremamente bem-sucedida que venceu o mundo, e a gente pode dizer que ela é mesmo. Ela é de fato uma heroína. É que eu acho que não basta você chegar à posição de diretor, você tem que amadurecer e ter uma mentalidade de tal, e tem muito diretor e gerente que não tem mentalidade de gestor, tem mentalidade ainda, enfim, esse não é o tema do vídeo. Percebe que a gente tem vamos falar de um gay obeso que não aparenta ser gay porque não é afeminado. Ele pode ser, com adolescentes gays, extremamente homofóbico. E não porque ele quer que o cara sofra, quer que o cara morra, mas tomara que ele seja bem resolvido já com a sexualidade dele, mas ele pode estar querendo oferecer a esse jovem também resiliência e prepará-lo para aquilo que ele vai vir a enfrentar. Você pode ter a opinião que você quiser a respeito dessas três pessoas que eu criei aqui, o lavrador, a diretora e o gordo homofóbico. Você pode criar a opinião que você quiser a respeito do comportamento deles, mas você não pode negar que eles existem, eles estão aí por todos os lugares ao nosso redor. Acho que a gente tem evoluído muito, mas tem muita gente ainda com esse comportamento por aí. E hoje, quando chega uma feminista ou alguém defensor do movimento gay e tenta impedir esse cara de fazer piada, e tenta impedir esse cara de fazer piada, o que acontece? Acontece uma retaliação de ódio muito grande, do tipo, na minha época podia e ninguém falava nada, e eu passei por isso, e eu venci, e eu não me deixei abater, e eu me tornei quem eu sou, e por que é que agora não pode, por que é que agora não... Entende? Que esse ódio, ele na verdade, ele quer o bem da pessoa que está se desenvolvendo agora, porque essa pessoa, ela quer dar à vítima de bullying, à vítima de opressão, ela quer dar a oportunidade dela de desenvolver a força, de desenvolver a resiliência que ela precisa para conviver em sociedade. E aí, nesse cenário, o que eu tenho a dizer essa resiliência ela não seria necessária se não houvesse esse estupro emocional diário que essas pessoas passam. Ou seja, todo mundo quer desenvolver, essas pessoas todas, esses três personagens querem desenvolver resiliência nos novinhas e novinhas que estão aí começando a vida. Sim, por quê? Porque é necessário no mundo em que eles vivem. E o ponto essa resiliência, essa força toda, ela não seria necessária se a gente vivesse num mundo em que não houvessem estupros emocionais em todos os ambientes, em todos os níveis, em todos os lugares. Ou seja, essa força ela não seria necessária se já houvesse respeito. E então existe um movimento que está lutando para que esse respeito exista, e que está lutando para que determinadas piadas deixem de ser contadas, porque elas, embora engraçadas por décadas, elas têm raiz num abuso, num estupro emocional que pode, por exemplo, parar, e nós gostaríamos muito que parasse, e aí a gente poderia fazer piada de outras coisas.
Piadas onde os dois lados rissem e não apenas um só, porque quando só um lado ri é, não é piada, não é humor, é abuso. Entende? Então, a gente estava falando sobre o quanto o mundo tá chato, porque ninguém pode falar mais nada, mas embora esteja chato, ele está funcional. O que eu quero dizer é que, assim, embora o mundo esteja chato, ele está funcional. Glauber, meu amigo, uma coisa muito marcante da nossa infância foi uma vez em que eu fui na sua casa e olha como a gente é velho. Eu tava passando uma propaganda da Parmalat com um monte de bichinho. A Juliana adorava esses bichinhos e tinha várias crianças de várias raças brincando com vários pets daqueles que você ganhava quando você trocava o selo da embalagem da Parmalat, que veio a falir depois, e a sua avó italianaça, ela olhou para um dos meninos e falou: ai, ele é pretinho, mas ele é bonitinho. E isso foi uma coisa que me marcou muito, porque esse mas adversativo aí, ele é pretinho, mas é bonitinho, como se negro não pudesse ser bonito, e não tinha nada de errado na sua avó, porque ela era uma boa pessoa, mas ela tinha internalizado um comportamento da época dela, em que, cara, negro não era a gente. E o que a gente está fazendo, esse bate-papo chato, está gerando hoje, em adolescentes hoje, um comportamento que vai impedir que os adolescentes de hoje virem a sua avó amanhã. Entende? Todo esse mimimi, ele acaba sendo útil porque ele está construindo pra gente um ambiente melhor. Então quando você fala, eu tô com medo de falar porque tudo que eu falo dá merda, sim, tá chato pra caramba agora, até a gente aprender a fazer humor com outras coisas. E até a gente conseguir perceber que a gente tem que zelar pelo ambiente respeitoso e não no desenvolvimento da força do negro e da mulher e do gordo e do gay de levar pancada. Ao invés de a gente se dedicar a deixar esses caras fortes para que eles aguentem levar pancada, por que a gente não prega o respeito e vai fazer humor com outra coisa? É mais ou menos esse o ponto. E aí você fala, mas aí o que acontece se eles não gerarem essa resiliência? A resiliência, ela sempre... Eu preciso encerrar agora porque eu já vou começar minhas aulas. A resiliência, ela sempre será proporcional ao abuso. Se as pessoas elas perderem nível de resiliência, não é porque elas sofrerão para sempre, é porque elas são fracas. Não, essa resiliência ela vai ser proporcional ao abuso. Então, se o abuso diminuir, a resiliência ela vai ser gerada em igual proporção. Então, as pessoas sempre vão conseguir, entre aspas, sobreviver. Vamos tentar dar o melhor ambiente que a gente puder para elas. Mas eventualmente vai ter alguém que vai ter um regresso e essas pessoas não estarão preparadas. Sim, o regresso ele sempre vai ser punido proporcionalmente à aberração que ele será em determinado momento da história. Imagina hoje você ir na Alemanha e um judeu ir lá e um alemão ir lá e dar um tiro num judeu e matar um judeu. E aí perguntarem para ele, o que você fez? Eu matei o judeu. Não é isso que alemão faz? Meu bisavô ele fazia isso aí. Esse cara vai ser preso, ele vai ser punido porque a história mudou, as coisas mudaram e a sociedade amadureceu. Então, hoje em dia, se a sua avó, Glauber, pegasse um microfone e falasse assim, você é pretinha, mas é bonitinha, ela ia levar uma escrachada que ela não ia esquecer nunca mais na vida dela. Por quê? Porque ela estaria... e quando que isso aconteceu? Sei lá, uns 20 anos atrás? Ela estaria 20 anos atrasada em relação à sociedade, ao ambiente que a gente criou. Então esse mimimi é chato pra cacete, ele tá chato pra cacete, sim, mas ele também tá frutífero. E a gente deveria estar feliz por estar fazendo parte dessa transformação e dessa mudança que a gente tá tendo aí ao longo da história. Espero que vocês gostem, eu preciso começar meu trabalho agora. Um bom dia pra vocês.